Zetman, mangá publicado em 2002 pela editora Shueisha, que saiu pela Weekly Young Jump, do autor Masakazu Katsura. A história acompanha basicamente a história de um garoto que cresce no subúrbio, sendo criado pelo seu avô, que mesmo sem condições nenhuma, seja sanitária ou de saúde, mesmo assim tenta passar a melhor informação possível para o garoto, sempre incentiva a estudar, como agir, como tratar as pessoas. E em paralelo, temos também um pouco da história de Koga Magi, que seria o oposto, que é um garoto que é filho de o dono da maior empresa que rege tudo basicamente no Japão. Controla tudo, é uma empresa muito poderosa. E no mangá, nesses 6 volumes que eu tenho, a gente vai ver o ponto de vista da realidade de cada um. Quais são as dificuldades, dramas e problemas que cada um tem na sua vida. O começo, basicamente as primeiras páginas do volume 1, a gente já vê que vai ter um desfecho muito maior pro final da história. Já que a gente vê Koga prestes a atirar no Jin, que já está completamente transformado em Zetman, né? Que é a forma que dá o nome ao mangá. E já nesse início, a gente percebe que esses dois vão ter um impacto um com o outro e que vai terminar de uma forma bem inusitada, porque já nesse início de mangá a gente já vê a forma completa do Zetman e as vestimentas do Koga, que é inspiradas pelo Alpha. Mas pulando toda essa parte já da reta final do mangá, a gente acompanha de uma forma bem lenta a história do Jin, de como que ele ajuda as pessoas, de como que mesmo na inocência ali ele sabe discernir o que é bem, o que é mal e tenta conseguir dinheiro ajudando as pessoas. Em paralelo, a gente tem um pouco dos dramas de Koga, né? Que é uma pessoa que basicamente tem tudo, mas não tem nada. A relação dele com os pais é péssima, porque se tem uma expectativa muito grande, já que ele vai ser o sucessor do pai dele, né? De uma empresa bilionária. E vemos que mesmo ele tendo oportunidade para ser de fato uma pessoa que vive como a gente normalmente vê na própria sociedade mesmo, aproveitando de coisas mais, como eu posso dizer, mais acessíveis para esse estilo de vida, ele contraria tudo isso porque ele no final quer se tornar um super-herói. Essa é a grande motivação dele. Nos primeiros 2 volumes a gente vai ver o Jin, né, essa conexão dele com o avô, os valores. O Jin, ele tem uma auréola na mão, né, que já o destaca, né, dos demais. A gente já percebe também que ele tem algumas habilidades, mesmo para uma criança, ele é muito ágil, forte. E nesse começo a gente vai ver muito mais uma relação, assim, uma construção de pai e filho com o avô dele. Fora isso, a gente tem a contextualização também um pouco ali dessas criaturas, né, do mundo de Zetman, porque o que acontece? O Zetman era o projeto ZET, né, Zet, que era o humano perfeito ali, que se perdeu com o tempo, né, que no caso é o Jin, e que ninguém sabe o paradeiro. Por trás da empresa Mag tem pessoas ali à procura dele e pessoas essas que também estão envolvidas em exterminar os players. O que são os players? Os players, eles são basicamente criaturas que foram criadas em laboratórios, monstros basicamente, que tinham a única função de ser um entretenimento para pessoas ricas, sabe? Como se fosse uma rinha ali, e eles apostavam, eles, enfim, tinham suas apostas ali para só ver essas criaturas se desmantelando uma contra a outra. Acontece que um dia eles se revelaram, eles criaram consciência e basicamente se tornaram uma evolução da humanidade. No mangá, pelo que a gente vai vendo, né, desses players, eles têm a motivação de que eles têm ódio pelos humanos porque eles são excluídos, eles se acham superiores, mas no final eles só querem ter uma vida como qualquer outra,
não sendo só objetos. O mangá ele vai ensaiando isso, logo no primeiro volume a gente já tem a presença de um player e dali pra frente a gente vai vendo cada um com um poder diferente, uma forma diferente, porque eles podem se transformar, mas também sob condições específicas. E vamos vendo um pouco da construção também do Koga. O mangá em um determinado momento ali, por volta do volume 3, ele começa a se dedicar ao Koga, a desenvolver essa coisa dele querer ser o super-herói. Porque é muito interessante, porque no início você não se afeiçoa tanto a ele. Você se afeiçoa mais ao Jin, porque você vê as condições dele, você vai vendo os traumas que ele vai passando. E o Koga já não é bem assim. O Koga você vê que ele tem tudo, mas ele é meio mimado, meio revoltado. E vai passando a construção ali, você vai entendendo que ele quer ser um super-herói, mas conforme ele vai passando por testes, situações perigosas e decisivas de fato, você vai percebendo que ele só tem um estereótipo do que é ser um super-herói. Isso é muito interessante, o mangá ele é bem calmo assim, você já não vai ter no segundo volume o Zetman completo e o Koga já jurando morte. Não, você vai aos poucos vendo a construção deles de personagem, entendendo mais da vida deles, você vai vivendo junto com os personagens e basicamente, mesmo Koga sendo esse personagem meio rejeitável no começo, você vai entendendo as motivações dele e pouco a pouco ele vai tendo a índole de um herói. Eu tive experiência de Zetman, né? Meu primeiro contato foi com anime, porque Zetman tem um anime ali de 13 episódios. É um anime bem animado até, só que foi um anime que eu assisti na minha infância, eu nem cheguei a terminar. E eu já noto algumas diferenças, assim, eu vejo que eles cortaram muita coisa, porque ao que tudo indica o anime adapta, ou tenta, né, adaptar todo o mangá, que tem mais de 200 capítulos. E não funciona tanto, às vezes algumas conexões ali, alguns atalhos que eles tomam, ok, funciona, já outros não. No geral, eu acho que os dois são uma ótima forma de conhecer a história. Eu acho que o anime ele é mais indicável porque ele é curto, ele tem uma animação bem competente e talvez acho que para um primeiro contato pode ser algo mais agradável de assistir. O mangá eu acho que ele já é mais, fica até mais para uma segunda opção do que o anime, porque ele é bem calmo, ele é bem lento. Eu acho que ele funciona mais se você quer desenvolver assim, tipo, pô, quero ver mais de Zetman. Gostei do anime, vou atrás do mangá para entender mais, para acompanhar mais, sabe, sem muita pressa. Porém, agora um ponto que eu acho que esse, assim, não chega a ter discussões, são nos designs. Eu acho que no mangá é muito melhor. Acredito que para desenhar pessoas, o autor às vezes pena, porque às vezes os personagens parecem ser muito mais novos, ou sei lá, no volume seguinte, ou em algum painel específico, eles parecem ser mais velhos. É meio bizarro, mas fora isso, todos os designs. O Jin, ele tem um design muito massa ali, com a jaqueta branca em um determinado ponto da história, e com a calça larga, com as... Como que eu posso dizer? Com as pontas meio rasgadas, muito legal. O Koga, mesmo nesse início, não tendo a armadura, né? Que ele aparenta ter no começo, né? Do primeiro volume. Ainda assim é muito legal essa construção de super-herói dele, as vestimentas, o traje. É muito massa. Os monstros eu não tenho nem o que falar. No mangá é bem melhor do que o anime. Acho que o anime não conseguiu captar todos os detalhes e a maioria fica meio genérico, entendeu? Mas no mangá é bem detalhadinho, bem criativo. Uma das melhores partes do mangá é realmente ver as lutas contra esses monstros, porque além de ser bem desenhado, ele também tem uma ação muito boa, muito bem desenvolvida. Alguns pontos negativos, mas aí já de mangás, né, dessa revista, é que por ser mais adulto, eles acabam, os autores, né, geralmente acabam indo muito para um lado assim de detalhar algumas cenas assim de abuso. Não tem necessidade para mim. Isso é claro, vai de pessoa, né? Eu particularmente não gosto muito porque se estende muito, entendeu?
E às vezes é muito mais um negócio pra chocar, ou então você já entendeu o recado, o que que eles querem passar ali, mas ainda assim você vai vendo detalhe por detalhe, explícito pra caramba. Acho que é o grande ponto negativo ali, junto com um ritmo. Como eu falei, funciona por não ter pressa, por você entender os personagens, mas em determinados momentos, volume 5 também, é um volume todo sobre explicação e de coisas que no anime, por exemplo, no começo do primeiro episódio já fica bem melhor contextualizado, sabe? Esse é os únicos pontos negativos que eu tenho de experiência que eu tive com o mangá. Pretendo futuramente terminar ele, não tenho uma previsão assim. Eu gostei, mas não fiquei tão engajado assim para terminar. Como eu disse, eu acho que o anime ele é bem mais indicável, mais palatável. Eu acredito que você pode se divertir mais. Inclusive, eu não lembro exatamente da trilha sonora, mas lembro que a abertura do anime é bem legal. Então tem esses fatores aí que contribuem para que o anime saia um pouquinho na frente do mangá. Mas eu acho que ambos são bons, ambos funcionam. É aquela história assim que você não pode começar esperando algo muito genial. É algo bem mais simples assim. Se você quer se divertir com uma história de transformação e super-herói, Sétima, porque é uma obra ali fácil de entender, fácil de consumir, sabe? Mesmo com algumas coisinhas pesadas assim, você não se perde ou fica absurdamente desconfortável a ponto de parar de ler por completo. Então é isso, assim, eu recomendo o Sétima, pra mim é uma nota 8, mas sobre essas condições. A respeito do acabamento aqui, né? No Brasil, o mangá saiu pela JBC. O acabamento eu não tenho muito o que reclamar. Eles são bem pequenos, assim, se comparar com os tamanhos de mangás atuais. Não falo só em páginas, mas em tamanho mesmo, eles são pequenos. Mas acho que a diagramação ficou muito boa. As folhas são meio papel jornal, que eu não gosto muito. E elas já vieram assim numa coloração meio desgastada, né? Você consegue perceber. Mas assim, eu não reclamo porque são edições antigas que já saíram há muito tempo aqui no Brasil. Zetman não é uma obra como Dragon Ball, por exemplo, que você sempre tem republicações, uma atenção muito maior. Então eu entendo às vezes ter uma página ou outra ali meio danificada ou já meio desgastada. Claro, não tô falando que você tem que comprar um negócio completamente destruído. Eu comprei pela Amazon e foi uma experiência boa, assim, valeu a pena pelo dinheiro. Os 6 volumes deu uns R$ 100 ali, mais ou menos. Então, nessa parte técnica aí do acabamento do mangá, da publicação aqui no Brasil, eu acho que foi bem competente, sim. Mas no geral é isso, Zetman é uma obra boa, sim, com uma boa publicação aqui no Brasil. E até relativamente fácil você conseguir os volumes, assim. Eu comprei os 6 primeiros e eu pretendia comprar mais 6 e assim terminar ali num período de 3 meses o mangá por completo físico. Mas acabou que eu acabei mudando de ideia ali e eu não vou conseguir fazer isso por questões financeiras. Mas acho que se você de repente já viu o anime ou quer pegar um mangá ou já leu um volume ou outro, acho que vale a pena para completar, não fica tão caro, afinal são 20 volumes. E mesmo assim para coleção é uma experiência interessante assim de um mangá mais simples, meio underground também. Não tão underground, né? Porque teve até um anime, teve bastante capítulos, mas geralmente você não vê Zetman sendo mencionado ou sequer lembrado por pessoas, né? Enfim, esse é o meu saldo final com Zetman, uma nota 8. Recomendo e é isso.